Oi, Vi! Pessoal, então, ó, boa noite, né? Um meio novo da gente se encontrar, da gente fazer nossa aula, não é mesmo? Mas a gente vai se acostumando, por enquanto vai ser assim, né? Pela segurança, não só nossa, mas da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, a gente vai se encontrando por aqui, tá? Olha só, eu coloquei lá para vocês, na primeira semana, eu coloquei um resumão de assistência, que foi a nossa última aula, né? Porque eu achei, né, que a gente ia voltar logo para as aulas normais. Só que isso não aconteceu, infelizmente. Então, na outra semana, eu já tinha adicionado o conteúdo de vocês quando pediram para que a gente começasse a gravar videoaulas. Por isso que a turma de vocês, deixa eu aceitar o Tarcísio aqui. Por isso que a turma de vocês não teve videoaula, porque isso foi me pedido, acho que 1 ou 2 dias depois, tá? E aí eu não tive tempo de gravar a videoaula de vocês, porque eu comecei a gravar das outras turmas, enfim. Então eu coloquei o conteúdo, que seria o nosso próximo tópico, que é a intervenção de terceiros, e fiquei um pouco com medo, porque eu falei, não, eu vou ter que gravar um vídeo para eles, porque esse assunto é um pouco delicado. É um pouco mais difícil. Deixa eu aceitar a Jo. Oi, Jo. Oi, Ulana. Então, como esse assunto intervenção de terceiros é um pouco mais difícil, eu falei, não, eu vou colocar um pedacinho para eles da matéria, e aí depois eu vou gravar o vídeo completo. Eu gravaria a videoaula para vocês essa semana de qualquer forma. E aí veio a mensagem para a gente começar a usar o Google Meet. Achei fantástico, já fiz uma aula hoje de manhã, foi tudo bem, graças a Deus. Então me aguentem aí pelo Google Meet, a gente vai conversando por aqui. Eu preparei alguns slides que eu vou colocar para vocês ao longo da nossa aula de hoje, tá? Eu vou retomar a matéria que eu mandei para vocês da aula passada. Então, a gente vai começar a intervenção de terceiros do começo, tá? Porque eu acho interessante, porque afinal de contas nós não tivemos um encontro cara a cara, ainda que virtual, né, para tratar desse assunto. E a intervenção de terceiros e as suas espécies, as suas modalidades, elas, né, não são muito de fácil compreensão, tá? Não é uma matéria muito fácil. A gente estudou litisconsórcio na sala e vocês já perceberam que já deu, né, uma dificultada na matéria. E intervenção de terceiros também é um pouquinho mais difícil. Então, ótimo que a gente consiga fazer assim. Eu vou perguntando ao longo da aula para vocês se está tudo bem, se está ok, se estão me ouvindo, se estão entendendo, tá? E vocês vão me respondendo aqui do lado. No final da aula, eu vou abrir para perguntas. Então, vocês podem, ao longo da minha explanação, irem escrevendo aí no caderninho de vocês as perguntas para depois não esquecer, tá? Porque como a gente vai ter uma didática, uma dinâmica diferente aqui, escrevam lá no caderno as perguntas que vocês desejarem me fazer, tá bom? Outra coisa, vocês podem também depois utilizar o fórum lá no AVA, tá? Que eu vou deixar aberto. Então, eu estou estudando depois intervenção de terceiros, assistência, chamamento ao processo. Fiquei com uma dúvida. Apareceu agora? Pode utilizar o AVA como meio de comunicação, porque eu estou sempre entrando lá, então eu posso sanar alguma dúvida também que tenha ficado. Além do AVA, quem quiser me procurar nas redes sociais, Instagram, @Julense. Tem um lá, Julense ADV, mas eu quase não entro. Então, entrem no meu mesmo pessoal, @Julense. Se quiserem me fazer perguntas por lá também, fiquem à vontade. Aquela regra de WhatsApp que eu só falo com o Vitor, também podem me mandar perguntas pelo WhatsApp, porque a gente está numa situação diferenciada, né? Não tem como, então vocês podem ter acesso a mim por todos os meios possíveis, tá? Fiquem à vontade. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lá no Instagram, eu vou no AVA, eu vou no WhatsApp e eu respondo as dúvidas que surgirem, tá bom? Fiquem à vontade para me perturbar mesmo, tá bom? Ok?
Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou colocar lá no AVA depois, né? Essa aula que nós estamos gravando, vai ficar disponibilizado lá para quem não conseguiu assistir a aula aqui, para quem quiser rever a aula, vai estar lá, tá? Eu vou colocar toda a parte escrita dessa nossa aula, os slides também estarão lá, e eu vou colocar exercícios para que vocês treinem aquilo que a gente viu aqui na nossa aula, né? Para ver como é que isso vai ser cobrado de vocês nas provas que serão feitas por vocês na faculdade, na OAB, no concurso público, né? Como é que vão cobrar de vocês essa questão da intervenção de terceiros? Hoje nós vamos falar, basicamente, sobre assistência e chamamento ao processo. Por que eu não falo do monte de uma vez? Porque a matéria embola na cabeça. Então, nós vamos dividir essa aula em 2 ou 3. O que foi, Vitor? Coloca o número do celular no grupo da sala. Como assim? Não entendi. Tá falhando o áudio? Pessoal, me dá um ok do áudio. Está ok? Aqui tá tranquilo. Aqui tá ok. Então, acho que é aí no seu computador, tá? Qualquer coisa, vocês me mandem aqui. Tudo bem, pessoal, até aqui? Nós vamos, então, começar a falar... não vou colocar tudo junto, né, como eu estava falando, porque é muita informação, tá? Então, vocês vão pirar. Então, a gente vai fazer... Eu faria essa aula lá na faculdade em 2 aulas. Aqui eu vou fazer em 3, um pouco mais devagarzinho, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida, beleza? Vamos começar? Então, olha só, pessoal, vamos começar a falar da nossa intervenção de terceiros. Primeiro, eu quero deixar claro para vocês que nós tivemos, como vocês já sabem, uma alteração de Código de Processo Civil, né? Nós tínhamos, por um tempo aí, vigente o Código de 73, e em 2016 passou a vigorar o CPC de 2015. Então, houve uma alteração em todo o Código de Processo Civil, principalmente, ou, né, já que a gente vai tratar dessa matéria agora, existiu alguma modificação no que concerne à intervenção de terceiros. Eu vou abrir aqui o meu slide e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é a intervenção de terceiro, né? Antes de eu falar desse slide, eu não coloquei o primeiro que eu queria, mas eu vou falar aqui para vocês. Então, falando dessas mudanças que ocorreram do Código de 73 para o Código de 2015, nós temos hoje 5 modalidades de intervenção de terceiros, tá? Assistência, chamamento ao processo, denunciação, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. São 5. No Código Antigo, também existiam 5 modalidades de intervenção de terceiros. No entanto, existiam 2 que foram retiradas desse rol, que foi a oposição e a nomeação à autoria. Hoje em dia, a oposição e a nomeação à autoria estão em outros lugares do CPC e não são mais consideradas como intervenção de terceiro. Então, a nomeação à autoria, ela passa a ser um procedimento especial, né? E a oposição, uma espécie de correção do polo da ação prevista lá no final do CPC. Então, esses 2 institutos processuais, eles saem do rol da intervenção de terceiros. No lugar deles, entraram 2 novas espécies, que são, basicamente, a desconsideração da personalidade jurídica, tá? E o amicus curiae. Vocês já devem ter ouvido falar desse tal de amicus curiae lá no direito constitucional, né? Mas a gente vai depois relembrar e entender o porquê que ele é uma intervenção de terceiros. Então, hoje, atualmente, no nosso CPC, né, de 2015, nós temos 5 modalidades: a assistência, o chamamento, a denunciação
E as duas novas, a desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae, saíram, então, desse Instituto Intervenção de Terceiros a oposição e a nomeação à autoria. Significa que esses dois institutos sumiram do CPC? Não, eles não sumiram do CPC. Eles estão lá, mas eles não são mais considerados intervenção de terceiros. Eles estão em outro local. Beleza? Tudo bem até aqui? Olha só, o que é a intervenção de terceiros, então, que eu estou falando aqui? Vamos lá para o nosso slide. A intervenção de terceiro, ela nada mais é do que... Deixa eu ver se eu coloquei aqui isso. A intervenção de terceiros, no âmbito do Código de Processo Civil, ela nada mais é que a entrada no processo de um terceiro. Quem que é esse terceiro, professora? Eu tirei o slide agora, Tere, peraí que eu já vou voltar, tá bom? Então, olha só. A intervenção de terceiros, ela é o instituto jurídico que permite que um terceiro, que não é parte no processo, por alguma razão, ele entre dentro dessa relação processual, tá? Esse terceiro é uma pessoa que não é considerada parte. Então, assim, o conceito de terceiro, ele é bem simples. É aquele que não é considerado parte. Quem são as partes? Autor e réu. Autor, aquele que pede, né? Réu, aquele contra quem se pede. Então, o terceiro, ele é a pessoa que não é nem autor, nem réu, mas, por alguma razão, ele é admitido a entrar naquele processo. O terceiro, para que ele seja admitido a entrar no processo, ele tem que ser um terceiro interessado, ele tem que ter algum tipo de interesse, tá? E a depender do tipo de intervenção de terceiro, nós vamos estudar esse interesse. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, quem é esse terceiro que vai poder entrar no processo em que estão litigando autor e réu? É uma pessoa que não é nem autor e nem réu. Pessoal, o slide eu ainda não coloquei. Espera aí que eu vou colocar já já. Vocês ainda estão vendo minha carinha, tá? Já vou colocar o slide. Tudo bem? Se contentem comigo por enquanto. Já já eu coloco. Então, olha só. A intervenção de terceiros é o instituto que possibilita a entrada de um terceiro, aquele que não é parte, não é autor e nem é réu, para realizar alguma função ali naquela relação processual. Como assim, professora? Uma pessoa que não está pedindo e nem contra quem está pedindo, ela vai entrar no processo? Isso, ela vai entrar no processo, tá? Agora eu vou pôr o slide, olha lá, vai aparecer. Apareceu aí? Intervenção de terceiros, parte 1, que é a nossa primeira aula. Eu coloquei lá para vocês, basicamente, né? O que é terceiro? Acabei de falar. É aquele que não é parte, ou seja, não é autor e nem é réu. E pode, em determinadas circunstâncias, ingressar no processo. E aí? Chegou aí? Estavam vendo o slide? Tere? João? Beleza. Então, vou voltar lá, tá? Aqui, ó. Então, o terceiro é aquele que não é parte, ou seja, ele não é autor, ele não é réu, e que pode, em determinadas circunstâncias, ingressar no processo. E aí, quando nós estudarmos as espécies de intervenção de terceiro, a gente vai entender quando que esse terceiro pode e quando ele não pode adentrar naquela relação processual que já está em curso, tá? E eu coloquei uma classificação aqui das intervenções de terceiro. Olha lá, a intervenção de terceiro, ela pode ser espontânea ou provocada. É uma primeira classificação. Espontânea, quando o próprio terceiro, por iniciativa dele, ele quer entrar no processo. E provocada, quando esse terceiro, ele não se pronuncia
ele não tem vontade própria de entrar no processo, mas ele é abduzido para dentro do processo. Ou o autor ou o réu é que provocam a entrada desse terceiro no processo, tá? E ela pode ser também ad coadjuvandum, que significa, basicamente, quando o terceiro, ele vai apenas ajudar uma das partes, e ele vai ficar ali como terceiro, do começo até o fim do processo, apenas como um coadjuvante das partes, ou ele pode ser ad excludendum, que ocorre nos casos em que o terceiro, ao entrar no processo, ele toma para si o lugar da parte, excluindo a parte inicial do processo. Essa classificação, ela vai ficar muito mais clara quando nós estudarmos cada uma das espécies de intervenção de terceiro. E eu vou falar para vocês, olha, essa daqui é uma intervenção espontânea. Olha, essa daqui é uma intervenção provocada. Essa é ad coadjuvando. Essa é ad excludendo. Então, eu vou pontuar para vocês, tá? Quando a gente começar a estudar as intervenções em espécie. Não se preocupem agora, só saibam que existe essa classificação, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Vai me mandando ok aí para eu saber que vocês estão bem. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai... Deixa eu voltar aqui para o slide. E aqui nós temos, como eu disse para vocês, né, todas as modalidades previstas no CPC de 2015. A assistência, que nós vamos estudar hoje, a denunciação da lide, que nós vamos estudar a aula que vem, chamamento ao processo, que nós vamos estudar hoje, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Lembrando que esses dois últimos, tanto o incidente de desconsideração quanto o amicus curiae, eles são novas modalidades de intervenção, que somente assim foram consideradas com a vigência do CPC de 2015, tá bom? Eles não eram considerados modalidades de intervenção de terceiro no CPC antigo, tá? O CPC antigo trazia, ao invés desses dois, a oposição e a nomeação à autoria. Hoje, a oposição e a nomeação deram lugar ao incidente de desconsideração e ao amicus curiae. Tudo bem até aqui? Entendido essa modificação? Eu só estou falando dessa diferença de um código para o outro, porque se a gente pensar na alteração legislativa, ela não é muito antiga, né? 2015 está logo ali atrás. E eu já vi em algumas provas de concurso público o examinador tentar fazer essa pegadinha com vocês. Então, ele coloca lá, por exemplo, são espécies de intervenção de terceiro, e eles colocam ainda a oposição e a nomeação para ver se você não está antenado com essa alteração que ocorreu, né? Então, aqueles que não estudaram o Código Novo são capazes de colocar essa alternativa como correta, e ela está errada, né? Porque houve essa modificação. Então, só para ressaltar essa diferenciação, beleza? E aí, nós vamos começar agora, então, estudar a nossa primeira modalidade de intervenção de terceiros. Já sei o que é intervenção de terceiros, né? E eu já sei também o que é o terceiro. Então, nós vamos começar pela assistência, tá bom? Artigo 119 do seu CPC. Aí, no seu computador, no seu celular ou em casa, né, peguem o CPC, apesar de eu ter colocado os artigos aqui para a gente ler juntinhos, né, como a gente faz em sala de aula, é bom que você tenha aí o seu CPC para você poder grifar, colocar alguma observação, né, que você queira, e não esquecer que a gente tem que ter aquela intimidade com o nosso CPC, né, porque na hora da prova a gente tem que saber onde as coisas estão, e aí a gente não vai poder usar o celular, né, então temos que utilizar aí o nosso livrinho mesmo. Então, é bom que você tenha o CPC aí do seu lado. Vamos falar da assistência, então, a primeira modalidade
de intervenção de terceiros. O que é assistência, professora? A assistência, deixa eu voltar aqui para o meu slide, ela vou falar um conceito para vocês de assistência, ela é uma modalidade de intervenção de terceiros espontânea. O que é espontânea mesmo? Quando o próprio terceiro, ele quer entrar no processo, tá? Ele não é chamado, ele não é requerido nem pelo autor, nem pelo réu. Ele, por vontade sua própria, ele deseja entrar no processo. E qual é a finalidade do terceiro de atuação nesse processo? Olha só, ele entra no processo apenas e tão só para auxiliar uma das partes. Esse terceiro assistente, ele entra no processo para ajudar, para dar assistência, olha o nome, né? Dar assistência, seja para o autor ou para o réu, para que, ao final desse processo, a sentença seja favorável àquela parte que ele deseja ajudar. Então, o assistente, como o próprio nome diz, ele entra no processo para auxiliar uma das partes, tá? E ele vai ser sempre terceiro. Ele não, na assistência, ele nunca atinge a qualidade de parte. Ele vai ser sempre terceiro, né? Agora, existem outras hipóteses de intervenção de terceiro, que esse terceiro, ele acaba por virar parte, tá? Mas não na assistência. Na assistência, como eu disse para vocês agora, o terceiro, ele adentra a relação jurídica processual apenas para ajudar aquela parte que ele quer ver vencedora no processo, tá? Então, a finalidade da assistência é essa, né? Como o próprio nome diz. E aí, eu preciso, na verdade, de acordo com o artigo 119, que trata da assistência, eu preciso de um requisito para que esse terceiro possa entrar no processo. Vamos ver o artigo 119? Eu coloquei ele aqui, ó. Olha lá. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Olha que eu coloquei lá em vermelho duas palavrinhas, juridicamente interessado. Vamos pensar aqui comigo. O CPC, ele colocou ali, no artigo 119, um requisito para o terceiro ser admitido no processo como assistente. E esse requisito é o interesse jurídico. Explico. Como assim, professora? Não entendi. O que é interesse jurídico? Não estou sabendo. Olha só. Quando você tem uma relação jurídica processual, que você não é autor nem réu, você é terceiro, e você percebe que a sentença que for proferida nesse processo atinge o seu patrimônio ou a sua esfera jurídica, ou seja, você vai ser juridicamente afetado, direto ou indiretamente, por essa sentença, você tem interesse jurídico. Já já eu vou dar um exemplo de assistência e isso vai ficar mais claro, tá? Então, retomando, para que eu entre num processo, para que eu seja assistente de uma das partes, eu tenho que ter interesse jurídico, tá? E o que é o interesse jurídico? É quando o resultado daquele processo, ou seja, a sentença que será prolatada naquele processo, ela vai ter o condão de, direto ou indiretamente, influenciar na minha vida jurídica ou patrimonial, tá? Isso traduz o interesse jurídico apto a autorizar que o terceiro entre no processo como assistente. Quando eu der o exemplo, isso vai ficar mais claro, tá? Então, assim, se eu não tiver esse interesse jurídico, eu não serei admitido no processo como assistente. Então, isso é um requisito da assistência.
Qual é o requisito, então? Interesse jurídico. Ah, professora, mas pode ser que eu tenha um interesse econômico, né, no resultado desse processo. E aí, esse interesse econômico, ele autoriza, né, ele possibilita que eu milite no processo como assistente? Não, tá? O interesse puramente econômico, o interesse puramente afetivo, social, sei lá, qualquer outro tipo de interesse, pura e simplesmente, ele não será considerado para assistência. Eu preciso, na assistência, de interesse jurídico. Então, vamos supor, por exemplo, que a minha mãe está sendo demandada em um processo. Ela é ré, tá? Então, a vizinha processou minha mãe, por alguma razão. E aí eu falo, não, mexeu com a minha mãe, mexeu comigo. Eu vou entrar nesse processo como assistente porque eu quero ajudar minha mãe, eu quero que minha mãe ganhe, né? Eu quero que a vizinha se exploda. Eu tenho aí um interesse. Esse interesse, ele é jurídico? Não, ele é um interesse puramente afetivo. Eu não quero que minha mãe perca o processo, né? Então eu quero ajudá-la. Eu posso entrar no processo como assistente? Não. Eu até posso pedir, mas o juiz não vai deixar. Ele vai falar, olha, você tem um interesse aí meramente afetivo. Não existe interesse jurídico nenhum. E ele vai vedar a minha entrada no processo, ele vai vedar a minha participação no processo, com certeza, tá? Porque eu não tenho o interesse jurídico necessário, que se faz necessário para que eu participe do processo como assistente. Agora, pode ser que eu tenha o interesse jurídico mais o econômico? Pode, né? E na maioria das vezes, o interesse econômico ele vem junto com o interesse jurídico, né? Então, eu posso ter o jurídico e mais algum outro interesse? Posso, mas eu não posso só ter o interesse econômico e não ter o interesse jurídico, tá? Ok? Tudo bem até aqui? Vai colocando aí para ver se está tudo bem. Vai me mandando ok. Ótimo. Vocês são maravilhosos. Então tá. Então olha lá. A assistência. O terceiro ele entra no processo para assistir, para ajudar uma das partes. Ele vai ser sempre, ele vai ter sempre a condição de terceiro, tá? E eu preciso de um requisito estabelecido no artigo 119. Qual é esse requisito? O interesse jurídico, que nada mais é do que o fato da sentença proferida naquele processo ser capaz de atingir a esfera jurídica ou patrimonial do assistente, ou seja, do terceiro, né? Lembrando que não serve o interesse puramente econômico, político, afetivo ou social. Eu preciso de interesse jurídico, tá bom? Olha aqui, o parágrafo único do artigo 119, ele traz para nós o cabimento da assistência. Onde e quando a assistência é cabível? Vou ler para vocês e depois a gente vai conversar sobre ele. Fala assim, ó. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Vamos estudar esse artigo, tá? Porque ele não é tão simples quanto parece, ok? Então, o artigo 119, parágrafo único, ele fala, olha, a assistência, ela cabe em qualquer tipo de procedimento, em qualquer grau de jurisdição, o que significa que eu posso entrar como assistente num processo que está tramitando no primeiro grau, eu posso entrar num processo que está tramitando no segundo grau, no tribunal, no Supremo, no STJ, pode. Qualquer grau de jurisdição, ok. Agora, ele fala lá, além disso, em qualquer procedimento, não é isso? Estou lendo aqui no meu CPC. Ele fala em qualquer grau de jurisdição e em qualquer procedimento. Nós temos que analisar esse artigo com uma certa parcimônia, com um certo cuidado, tá? Por quê? Olha lá, eu vou fazer
um retrospecto aqui com vocês. Nós temos, para vocês lembrarem, o processo sincrético, lembram? Já falei 1000 vezes com vocês em sala de aula do tal do processo sincrético. Vocês vão lembrar. Para aqueles que não lembram, vou repetir. O processo, hoje em dia, ele é dividido em 2 fases. Deixa eu voltar aqui para o meu slide, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu tenho o processo dividido em fase de conhecimento e fase de execução, certo? No meu processo, que é sincrético, a fase de conhecimento, ela serve para o juiz conhecer do fato, do direito, ouvir o lado do autor, o lado do réu, conhecer da causa e aí chegar a uma conclusão, que é a sentença, ok? Fase de conhecimento. Chegado na sentença, o condenado, vamos dizer assim, né, o devedor, ele tem 2 opções. Ou ele cumpre aquilo que está estabelecido na sentença, né, ou ele não cumpre. E aí ele pode entrar com os recursos e tal. Vamos pensar que essa sentença já chegou no final, já transitou em julgado. Então, ou ele cumpre, ou ele não cumpre o comando da sentença. Se ele não cumpre de forma espontânea, né, com o comando estabelecido na sentença, com a condenação, o que acontece? Começa-se a fase de execução, que será a fase que trará atos processuais tendentes a obrigar esse devedor a cumprir com aquela obrigação estabelecida na sentença. Então, aí nós temos os atos executivos, né? Que nós temos a penhora online, por exemplo, o juiz vai abrir lá a conta do devedor, vai ver se ele tem o dinheiro correspondente ao pagamento. Vamos supor que ele foi condenado na sentença a pagar 10 mil reais a título de danos materiais. Ele tem ali na conta dele 10 mil reais, se tiver, o juiz bloqueia e faz a satisfação do credor. Se ele não tem, o juiz pode estabelecer atos de penhora, né? Enfim, atos executivos para que se obrigue o devedor a realizar aquilo que foi determinado na sentença. Um resumo muito rápido das 2 fases. E, além disso, eu tenho ainda lá no CPC o processo de execução separado para os títulos executivos extrajudiciais. Né? Nós já tivemos essa conversa em sala de aula, acho que mais de uma vez. Então, só lembrando que dentro do processo eu tenho a fase de conhecimento e a fase de execução, chamada cumprimento de sentença, e eu ainda tenho o processo de execução reservado para os títulos executivos extrajudiciais. Cheque, duplicata, lembra? Que você não precisa da fase de conhecimento. Né? A lei os dá essa eficácia executiva e basta eu chegar lá no judiciário e executá-los. E aí a execução deles é um pouquinho diferente, por isso que existe um capítulo selecionado para esse processo de execução, tá? Ok? Pensando nisso, fazendo essa retrospectiva, vamos voltar para o nosso artigo 119 para entender o que ele está falando. Olha lá, no processo de conhecimento, que é essa fase de conhecimento do processo, nós temos 2 tipos de procedimento. Procedimento comum, que é aquele estabelecido a partir do 318 do CPC, e os procedimentos especiais, tá? Procedimento comum e procedimento especial. Dentro do procedimento comum e do procedimento especial, é cabível a assistência. Por quê? Porque o CPC, ele fala, a assistência é cabível em qualquer procedimento e em qualquer grau de jurisdição. Então, tanto o procedimento comum quanto os procedimentos especiais são passíveis, né, de comportarem ali o instituto da intervenção de terceiros na modalidade assistência. Não tem problema nenhum. Ok? Até aqui? Ok. Nós temos os procedimentos de rito sumaríssimo, tá? Que são os juizados especiais federais,
lá da Lei 9.099 de 95. Eu falei federal? Volta. Estadual, né? Me perdi um pouco aqui. Mas nós temos a Lei 9.099 de 95, que prevê o rito sumaríssimo dos juizados especiais. Nós temos uma outra lei 10.000 e alguma coisa, agora me foge, mas que prevê as regras que regem os juizados especiais federais, e nós temos uma outra lei, que é a lei 12.000 e alguma coisa, que regem os juizados especiais da Fazenda Pública. Então, essas 3 leis, que são leis diferentes do Código de Processo Civil, trazem o rito sumaríssimo dos juizados especiais, seja estadual, seja federal. Essas leis, a Lei 9.099, por exemplo, no artigo 10, ela exclui a possibilidade de, nos juizados especiais, ocorrer a intervenção de terceiros na modalidade assistência, tá? Então, não é possível a assistência nos juizados especiais, sejam eles estaduais, federais ou da Fazenda Pública, tá? Por quê? Porque um dos princípios que fundamenta o juizado especial é o princípio da celeridade, né? Então, quando a gente fala, eu tenho uma causa no juizado, você subentende que aquela causa ela é de menor complexidade e que ela vai tramitar muito mais rápido, muito mais célere do que no procedimento comum, na justiça comum, né? E porque se espera essa rapidez dos juizados, não se admite a intervenção de um terceiro que com certeza vai trazer uma desaceleração no processo, né? Porque você vai ter um procedimento, você vai ter o pedido desse terceiro para entrar no processo, é mais uma pessoa que pode se manifestar nos autos, e isso poderia causar me fugiu a palavra, gente, eu tô com um problema hoje na cabeça. Poderia causar um atraso, né, no processo, num processo que tem como fundamento a celeridade. Então, nos juizados especiais, não é cabível a assistência. Já adianto para vocês que a única forma de intervenção de terceiros cabível nos juizados especiais é a desconsideração da personalidade jurídica, tá? É a única. É possível o litisconsórcio e a intervenção de terceiros na modalidade da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Só. Então, a assistência, ela não é cabível, tá? Então, a gente tem que lembrar, quando a gente lê esse artigo, que fala, olha, a assistência é cabível em qualquer procedimento e grau de jurisdição, opa, não é bem assim. A assistência, ela é cabível em qualquer procedimento e grau de jurisdição dos procedimentos previstos no CPC, né? Nos procedimentos previstos nessas leis extravagantes, que eu acabei de citar para vocês, que são as leis dos juizados especiais, ela não é cabível, tá? Então, se cair uma pergunta para vocês, se alguém questionarem vocês no sentido de, no juizado é cabível a assistência? Não, tá? Não é cabível a assistência. Ok, então falei do procedimento comum, falamos dos juizados e o processo de execução, seja ele fase de execução, cumprimento de sentença, seja ele o processo de execução dos títulos executivos extrajudiciais. É cabível a assistência nesses procedimentos? Vamos ver o que decidiu o STJ? O STJ decidiu, voltar aqui para o meu slide, né? O STJ não admite a assistência no cumprimento de sentença ou na execução de título executivo extrajudicial. Então, veja só, de novo, nós temos aqui uma ressalva. Além de não caber nos juizados especiais, o STJ, ele decidiu, pela interpretação que ele fez do artigo 119, que não é cabível a assistência também na fase de execução ou no processo de execução dos títulos executivos extrajudiciais. Resumindo, né, para que vocês entendam um pouco
do exercício intelectual que fizeram os ministros lá do STJ, eles falaram o seguinte: olha só, não é cabível na execução, por quê? Porque o artigo 119, ele diz o seguinte, vou voltar lá no artigo para vocês lerem junto comigo. Eles falam o seguinte, ó: pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Diz o STJ, aqui o artigo fala em sentença favorável. Se o artigo 119 fala em sentença favorável, ele só pode estar se referindo ao procedimento comum. Por quê? Porque na execução, apesar da execução ela ser findada, né, por uma sentença, por uma decisão, essa decisão ela não é uma decisão de mérito, né? A decisão de mérito, ela ocorreu lá no final do processo de conhecimento. Se não é uma decisão de mérito, ela não tem como ser favorável a uma das partes. Por quê? Porque a execução, ela tem por objetivo apenas pressionar o devedor a cumprir com a sua obrigação determinada na decisão, né? Então, ela não é a fase de execução ou o próprio processo executivo, ele não tem uma sentença que seja favorável a uma ou a outra parte. Então, considerando isso, o STJ chegou à conclusão de que a assistência também não é cabível na fase de execução, porque na fase de execução nós não temos uma sentença favorável como estabelece ou como requer o artigo 119 do CPC. Tá? Então, resumindo, o terceiro, ele pode requerer a sua entrada como assistente, nos termos do artigo 119, parágrafo único, em qualquer procedimento, em qualquer grau de jurisdição. Espera aí, eu preciso lembrar, qualquer procedimento daqueles previstos do CPC. Portanto, os juizados especiais, estadual, federal e da Fazenda Pública, não admitem a assistência. Por quê? Porque esses juizados, eles são fundados no princípio da celeridade. E a intervenção de um terceiro aí, ainda que assistente, causaria uma demora processual que eu não quero nos juizados, porque os juizados têm que ser rápidos, tá? E ainda lembrar que o STJ chegou à conclusão de que na execução, né, seja ela cumprimento de sentença ou processo de execução de título executivo extrajudicial, também não é possível a assistência. Ok? Até aqui, vai me dando ok para eu saber se vocês estão me acompanhando. Tá bom? Tá mais ou menos a aula? Fala, pintei o cabelo, prof. Eita, tô arrumando. Então, ótimo. Até aqui. Vou colocar exemplo. Espera aí que eu já vou falar dos exemplos e vai clarear para vocês a questão da assistência. Vou falar agora de exemplo. Ó, nós temos dois tipos de assistência, tá? Classificação da assistência. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho um slide dessa parte. Olha lá. Eu tenho a classificação da assistência. Eu tenho dois tipos de assistência. Assistência simples ou adesiva, que está lá no artigo 121 a 123 do Código de Processo Civil, e a litisconsorcial, que está no 124, eu não coloquei aqui, né? Então, eu tenho essa classificação de assistência. Então, ou a assistência ela é simples, também chamada de adesiva, ou ela é litisconsorcial. Vamos trabalhar primeiro com a assistência simples. Olha só, o assistente, ele é considerado simples, assistente simples, quando a relação de direito material que está sendo discutida naquele processo não lhe pertence. E, já vou dar exemplo e vai clarear, peraí. Então, o assistente, ele será simples, ou a assistência será simples ou adesiva, quando o assistente, que é o terceiro que quer ingressar no processo,
não é detentor, não é titular da relação jurídica material que está sendo discutida naquele processo. E ele nem tem qualquer vínculo com o adversário do assistido. Vou exemplificar. Calma, não pirem. Olha só como vai ficar fácil. O exemplo clássico de assistência simples ou adesiva que você vai encontrar em todo e qualquer livro é o do contrato de locação e sublocação, tá? Então, vamos pensar nesse exemplo. Eu vou até marcar os nomes aqui, porque senão me confundo vocês. Terê, sempre pegando no pé da Terê. A Terê tem uma casa, tá? E a Terê realiza um contrato. A Terê, oi, eu tô pegando você de exemplo aqui, Terê. A Terê tem uma casa e ela realiza um contrato de locação. Eu estou escrevendo, se vocês quiserem escrever aí no papel, também fica mais fácil de visualizar. A Terê tem uma casa e ela estabelece um contrato de locação com o João. João, tá bom? Então, o João é o locatário, a Terê, a locadora da casa. Beleza? Nesse contrato de locação, tem uma cláusula possibilitando a sublocação do imóvel, tá? E aí o João pega e subloca essa casa para o Vitor, que vai ser, então, o sublocatário. Olha aqui. Tá dando para ver meu exemplo? A Terê tem uma casa, ela vai alugar essa casa para o João. Vão fazer um contrato de locação, tá? O João vai sublocar essa casa para o Vitor. Tudo bem até aí? Beleza? Vou deixar o exemplo aqui em cima para vocês. Peraí, deixa eu dobrar. Estou precisando de uma lousa. Vou comprar uma lousa, vou botar aqui atrás, assim. Olha lá. Tudo bem? Ok. Isso, só pode sublocar se tiver a cláusula de sublocação no contrato de locação. Por isso que eu já falei aqui para vocês, né? Que nesse contrato da Terê com o João já existe essa cláusula possibilitando a sublocação. Se essa cláusula não tivesse aí, o João não poderia sublocar para o Vitor, tá? Beleza? Então, nós temos a Terê realizando esse contrato de locação com o João e o João sublocando para o Vitor, tá? Essa é a nossa relação de direito material aqui. Vamos supor que o João, a Terê, na verdade, que é a locadora, né? A Terê, ela entra com uma ação em face do João, dizendo que o João está inadimplente com os aluguéis, que ele não tem pago, faz 4 meses que ele não paga. E ela entra com uma ação de despejo em face do João, ok? Então, o meu processo é Terê, autora, João, réu. Vou fazer outro desenho, peraí. Pera. O negócio vai ficar profissional aqui. Vai desenhando aí no caderno também. Então, eu tenho Terê, autora do processo, e João, réu. Aqui está a minha relação processual, tá? Olha lá. Eu tenho a Terê, autora, e João, réu, ok? Esse processo em que a Terê é autora e o João é réu, a Terê está fazendo o quê? Cobrando aluguéis de João, é uma ação de despejo. Pode afetar a esfera jurídica do Vitor? Responde aqui do ladinho para mim. O que vocês acham? Sim ou não? Pode, não pode? Por quê? Quem mora, olha lá, quem mora na casa é o Vitor.
Então, se o João perder essa ação que a Terê propôs em face dele, quem é que vai ter que sair da casa, na verdade? É o Vitor. Só que o Vitor, ele nem está nessa relação jurídica processual. Ele não é autor, ele não é réu, ele não é nada. Mas ele é um terceiro que pode ser juridicamente afetado pela decisão que advier aí desse processo, né? Porque ele que vai sofrer as consequências desse despejo, quem vai ter que sair da casa é ele. Então eu pergunto, o Vitor, ele pode entrar nesse processo como assistente do João? Penso. Isso, muito bem. Nivalda já falou. Sim, ele pode, Vitor, Terê. Ele pode. Por quê? Ele tem aquele requisito necessário para o assistente. Qual é? O interesse jurídico, né? Então, ele pode entrar no processo para assistir o João. Afinal de contas, ele quer que o João saia vitorioso desse processo, para ele não sofrer as consequências, certo? Ótimo. Vou fazer duas perguntinhas para vocês. Olha lá, o Vitor. Eu quero que vocês me respondam aqui do lado. O Vitor, ele é detentor do direito material discutido em juízo? Ou seja, ele está relacionado do contrato de locação entre Terê e João? Perfeito. Não. Ele não está, ele não é detentor, ele não é titular daquele contrato de locação realizado entre a Terê e o João. O Vitor, ele tem alguma relação com a Terê? Que é adversária do João? Não, né? Nenhuma. Então, olha só, esse é o exemplo clássico de assistência simples ou adesiva. No exemplo clássico de assistência simples ou adesiva, o terceiro, no caso o Vitor, não é detentor da relação jurídica discutida no processo. Então, o Vitor, ele não é detentor, ele não tem nada a ver com o contrato de locação. E o Vitor, né, também não tem relação nenhuma com o adversário da parte que ele deseja assistir, no caso, a Terê. Entenderam? Entenderam a assistência simples? Né? Esse exemplo, ele é o exemplo típico da assistência simples. Então, quando que eu vou ter uma assistência simples? Quando o assistente, que é o terceiro, ele não for detentor da relação jurídica discutida no processo, e dois, ele não tiver nenhum tipo de ligação, né, com o adversário daquele que ele está assistindo, né? E quando você tem toda essa situação que está presente aqui, né, nesse exemplo de locação e sublocação, nós temos a assistência simples ou adesiva. Tudo bem? Até aqui, entenderam o exemplo? Entenderam o que é a assistência simples ou adesiva? Repito as duas condições, Tarcísio. Olha só, primeira, vocês vão fazer duas perguntas para saber se a assistência é simples, adesiva ou litisconsorcial. Primeira pergunta. O assistente, ele é detentor da relação jurídica discutida no processo? Ele é titular da relação jurídica discutida no processo? Primeira pergunta. A segunda, ele tem alguma ligação, alguma relação com o adversário da parte que ele quer ajudar? É a segunda pergunta. Né? Então, no caso aqui do nosso exemplo, o Vitor, primeiro, ele pode ser assistente? Pode, porque ele tem interesse jurídico. Ele vai ser afetado indiretamente pela resolução desse processo. Se o João perder, quem tem que sair da casa é o Vitor, né? Então, ele quer entrar no processo para ajudar o João. E ele vai fazer isso como? Produzindo provas, sei lá, né? De alguma forma, ele vai ajudar o João processualmente a ganhar a causa. Então, ele tem interesse interesse jurídico em ser assistente do João. Beleza? Beleza.
Agora, que tipo de assistência é essa? Aí eu tenho que fazer essas duas perguntas. O Vitor, ele é titular da relação jurídica que está sendo discutida no processo? Ou seja, ele é titular, o nome dele está lá no contrato de locação? Ele que fez o contrato de locação com a Terê? Não. Aquela relação jurídica é entre Terê e João. Não tem nada a ver com o Vitor. Então, não. Segundo, o Vitor tem alguma ligação direta com a Terê, que é o adversário do seu assistido? Também não. Então, quando a minha resposta é não para essas perguntas, eu tenho uma assistência simples ou adesiva. Tudo bem? Compreenderam? Pelo exemplo, ficou mais fácil de visualizar? Tá? Então, essa é a assistência simples ou adesiva. Entendido o que é a assistência simples ou adesiva, nós vamos falar um pouquinho das regrinhas dessa assistência simples ou adesiva, do seu regime, né? O que o assistente pode fazer no processo como tal, né? Como assistente, eu posso ajudar o assistido de que forma? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Então, isso o CPC traz para nós. Vamos olhar lá nos artigos. Então, assistência simples, nós temos aí 3 regrinhas relacionadas à assistência simples. O artigo 121, 122 e o 123, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Para a gente falar desses efeitos. Vamos ler o 121? Diz lá: o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Lembra lá, o Vitor vai atuar, no exemplo que eu dei, como auxiliar do João, né? E aí ele fala, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Então, olha só. Quando o assistente ele entra no processo, ele é admitido no processo, ele vai apenas auxiliar a parte principal, né? Então, o Vitor, quando ele entra no processo, ele vai ajudar o João. E ele fica submetido aos mesmos direitos, às mesmas regras, mas também aos mesmos ônus que o João. O que ele não pode fazer como assistente? Ele não pode realizar atos de renúncia do direito, ele não pode impedir que a parte reconheça o pedido do outro, ele não pode desistir da ação, ele não pode realizar transação com as partes. Por quê? Porque o direito discutido no processo não é dele, né? Não é dele, Vitor, é do João. Então, vamos supor que o João é réu e resolve fazer o quê? Admitir que o pedido da Tereza está correto. Ele pode fazer isso? Ele pode. E o assistente Vitor se enlouquece no momento que ele fala, não, a Tereza está correta, realmente eu devo, realmente eu tenho que ser despejado, mas no caso não sou eu, é o Vitor, né? O Vitor pode falar, ele pode se entrar no meio desse reconhecimento realizado por parte do João? Não. Por que não? Porque, mais uma vez, o direito discutido ali não é dele. Então, o João, ele pode renunciar, transacionar, reconhecer direitos, né? Mas o Vitor não, porque o Vitor não é titular daquela relação jurídica, né? Ele não é titular da relação de locação existente entre João e Tereza. Então, ele não pode realizar esse tipo de ato e nem impedir que o assistido o realize, né? Então, se o João quiser reconhecer o pedido da Terê, né, como verdadeiro, ele vai fazer, independentemente do Vitor não querer.
Porque o Vitor, ele não é titular da relação jurídica, tá bom? Então, esses atos serão somente da parte e o assistente, desculpem, ele não pode se opor a atos que são de atos de disposição do direito, porque o direito não é dele, tá? Agora, ele pode ajudar, por exemplo, o João a produzir provas, ele pode ajudar o João a se defender, né, a apresentar contestação, e ele pode também, de acordo com o parágrafo único do artigo 121, ser considerado substituto processual quando o assistido, no caso do nosso exemplo, o João, for revel. Vamos entender esse parágrafo. Vou voltar ele aqui para a gente ler junto de novo. Olha lá. Parágrafo único do artigo 121. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado o seu substituto processual. Vamos lembrar o que é revel? Lembram da revelia? A revelia, ela ocorre quando o réu, ele deixa de oferecer contestação, tá? Então, nós temos, neste caso, um réu revel. Ele não apresentou contestação. Se ele não apresentou contestação porque, vamos supor, ele dormiu no ponto, ele esqueceu, o que o assistente pode fazer? O assistente pode vir e apresentar essa contestação, tá? Agora, vamos supor que o João, ele não apresentou contestação porque deliberadamente ele não quis. Pode vir o assistente apresentar essa contestação? Não, porque ele está contrariando uma vontade expressa do assistido, tá? Agora, se o assistente, ele simplesmente não apresentou contestação, não apresentou defesa, porque ele comeu bola, ele está esquecendo, o prazo está esgotando, o prazo de 15 dias está esgotando, e ele está nem aí, né? Porque também, se despejar não vai ser ele, né? Vai ser o Vitor. Então, o que o Vitor pode fazer? Ele pode apresentar defesa e, a partir daí, atuar como substituto processual. Vamos lembrar o que é o substituto processual? Substituto processual ou legitimidade extraordinária é quando alguém, em nome próprio, defende direito alheio, né? Não sei se vocês lembram dessa parte aí do processo, quando a gente fala de legitimidade ordinária e extraordinária, né? A legitimidade extraordinária é a mesma coisa que substituição processual. E é quando você defende em nome próprio direito alheio. Então, se o assistido, no caso do nosso exemplo, o João, ele não apresenta a contestação, o Vitor, que é o assistente, ele, a partir dali, pode atuar como substituto processual do João. E aí ele vai defender, em nome próprio dele, assistente, direito do João, direito de outrem. A substituição processual, ela só pode acontecer nos casos que estão expressos na lei. E esse é um deles. A lei está dizendo para mim lá no parágrafo único que, caso o assistente não apresente defesa, oh meu Deus, o assistido, desculpem, caso o assistido não apresente defesa, o assistente, ele pode, a partir dali, ser considerado o seu substituto processual. Tudo bem até aqui? Lembrando que o assistente, ele não pode realizar atos que sejam contrários à vontade do assistido, né? Como, de novo, falando, questão de renúncia, transação, reconhecimento do pedido, essas coisas que são manifestação de vontade do titular do direito, elas não podem ser barradas por vontade do assistente, tá? Tudo bem? Porque o direito não é dele, o direito não é dele próprio. Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Tô sozinha? Todo mundo sumiu? Tudo bem? Ótimo, muito bom. Agora, vamos entender
o artigo 123, que também fala da assistência simples. Lembrando que a gente está aqui falando da assistência simples ou adesiva. Olha só o que fala o artigo 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, 1. Pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença, ou desconhecia a existência de alegações ou provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valer. Vamos entender esse artigo 123. Olha só, existem duas situações autorizadas pela lei, que são essas duas, que abrem a possibilidade do assistente propor uma ação regressiva para discutir a justiça da decisão proferida no processo que ele ingressou como assistente, buscando nessa ação regressiva uma indenização em face do assistido. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Quando nós temos um processo entre autor e réu, chega no momento que a sentença transita em julgado. Não é isso? O que é transitar em julgado? É a qualidade, né, da sentença se tornar imutável no mundo jurídico. Então, chega uma hora que, pela segurança jurídica, né, que é necessária para que a gente viva pacificamente em sociedade, chega uma hora que essa sentença proferida, ela se estabiliza no mundo. Seja porque os recursos, né, todos os recursos possíveis de serem utilizados contra essa sentença, eles já se esgotaram, ou porque o prazo dos recursos se esvaiu e a parte não se utilizou deles. Então, de uma forma ou de outra, chega uma hora que essa sentença se estabiliza, ela transita em julgado. Voltando para a ideia de que o assistente simples não é detentor do direito material discutido no processo, ele seria atingido pela coisa julgada? Não, porque a coisa julgada só atinge aqueles que são partes no processo, tá? O assistente, ele entra como terceiro e ele continua como terceiro, ele nunca vai ser considerado parte, ok? Ótimo. E aí, esse assistente, ele vai ser afetado pela coisa julgada? Não. Mas ele vai ser afetado por algo que nós chamamos de justiça da decisão. O que é a justiça da decisão? É como se fosse uma coisa julgada um pouco mais branda, né? Por quê? Porque eu não posso falar em coisa julgada para o assistente, porque o assistente não é detentor da relação jurídica que está sendo discutida naquele processo. Portanto, ele não pode ser alcançado pela coisa julgada. Mas também não seria justo que ele participa do processo e ele pode depois rediscutir essa decisão num outro processo, também não seria justo. Então, nós falamos que ele é atingido pela justiça da decisão. Ele participou do processo como assistente, ele vai ser atingido pela justiça da decisão, que seria uma coisa julgada um pouco mais branda. E por que ele é mais branda? Porque o assistente, ele pode rediscutir essa justiça da decisão em duas situações. E quais são essas duas situações? Aquelas previstas no artigo 123. Vamos olhar quais são? Olha lá, vamos ler de novo o 123 para ver se a gente entende. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Isso foi o que eu falei até agora, né? Ele não vai ser alcançado pela coisa julgada, mas ele vai ser alcançado por aquilo que nós chamamos de justiça da decisão.
Ou seja, ele não vai poder rediscutir aquela sentença num outro processo, tá? Porque ele foi afetado pelo que nós chamamos de justiça da decisão. Porém, se ocorrer uma dessas duas situações que eu vou ler agora, ele pode entrar com uma ação regressiva e requerer uma indenização por parte do assistido, tá? Mas apenas nessas duas situações. Primeira, pelo estado em que ele recebeu o processo ou pelas declarações e atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influenciar na sentença, ou então desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Vou explicar. Vamos supor que o Vitor, né, que entrou nessa relação aí entre a Terê e o João, ele entra como assistente. Vamos supor que o João perde o processo. Numa situação comum, normal, poderia o Vitor entrar com uma ação regressiva em face do João e discutir essa sentença, requerendo aí do João algum tipo de indenização? Não. Não, porque o assistente, ele é afetado pelo aquilo que nós chamamos de justiça da decisão, ok? Ok. Só que em dois casos, ele pode rediscutir, sim, numa ação regressiva, a atuação do João e, inclusive, pedir uma indenização porque o João perdeu a ação. Vamos supor, por exemplo, que o João, porque ele não estava nem aí com o processo, ele não utilizou como prova dos recibos que ele tinha guardado de comprovação de que ele tinha pagado sim os aluguéis, né? Então, ou por desleixo, culpa, dolo, ele não quis, porque ele queria, não estava nem aí para o Vitor, queria que o Vitor saísse mesmo da casa. Vamos supor que nesse caso, porque ele não apresentou essa prova, ele venha perder a ação. O Vitor, ele pode, numa ação regressiva, alegando que o João agiu de forma desidiosa, culposa, não apresentou esses recibos e, por isso, ele foi despejado da casa e sofreu com isso aí um dano. Sei lá, ele tinha um restaurante na casa, sofreu um dano material, um prejuízo decorrente desse despejo. Ele poderia daí entrar com uma ação regressiva e rediscutir a justiça da decisão em face do João? Nesse caso, sim, porque o artigo 123, ele abre duas possibilidades para rever, para rediscutir a justiça da decisão. Então, resumindo o que fala o artigo 123. Olha, a regra é: o assistente pode rediscutir em processo autônomo depois, né, numa ação regressiva, a justiça da decisão? Em regra, não. A não ser que exista essas duas possibilidades aí que eu falei, que estão previstas no artigo 123. Olha lá. Pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Ou então, desconhecia a existência de alegações ou provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Aí sim ele pode entrar com uma ação de regresso, rediscutir a justiça da decisão e requerer uma indenização em face do assistido. Ok? Tudo bem? Me dá um feedback aí. Entenderam o artigo 123 direitinho? Nenhuma dúvida? Terê? Cadê Terê? Ótimo. Muito bem. Então, gente, ó, o assistente simples, em resumo, ele, deixa eu ver, prazo de 2 anos para quê?
Não entendi a pergunta, deixa eu ver aqui de novo. Gabi, para o assistente também se vale o prazo de 2 anos? Prazo de quê, Gabi? Você está falando da rescisória. Aqui a gente não está falando da rescisória. A gente está falando para propor essa ação de regresso, né? É essa dúvida? Essa daqui não é uma ação rescisória. Tá? Ó, então, resumindo, né, o assistente, ele é um mero auxiliar do assistido e ele atua com subordinação, tudo bem? Ele atua com subordinação, tá bom? Sempre com subordinação em relação ao assistido, porque, de novo, o direito discutido no processo não é dele, tá? Então, ele é só um mero auxiliar, tudo bem? Beleza? Tudo bem com assistência simples ou adesiva, tudo entendido, artigo 121, 122, 123, na ponta da língua, né? Agora, a gente vai estudar o outro tipo de assistência, que é a chamada assistência litisconsorcial. Vocês achavam que vocês estavam livres do litisconsórcio, não é mesmo? Mas não estão. Olha só como as coisas vão se juntando aí, né? A gente precisa lembrar de toda a nossa aula de litisconsórcio, que inclusive eu mandei um resumo aí, ó, que eu fiz bonitinho, para estudar agora a assistência litisconsorcial. Afinal, ela não tem esse nome à toa, né? Ela tem uma relação aí com o litisconsórcio que a gente vai aprender agora, tá bom? Não lemos o 122? Peraí. Mas eu falei do 122, ó. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre os direitos controvertidos. É aquilo que eu disse, né? Como o direito ele não é do assistente, o assistente ele não pode barrar o assistido de realizar atos de disposição do seu próprio direito, tá? Tudo bem? A gente só não leu, mas eu falei, tá bom? Então, vamos agora estudar assistência litisconsorcial, senão a gente vai embora 11h30. Olha só, pessoal, coloquei lá. O artigo 124 nos traz, então, a segunda espécie de assistência. Ele fala assim, ó, considera-se litisconsorte da parte principal, calma, não pirem, considera-se litisconsorte da parte principal, o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Opa, deixa eu sair aqui. Então, esse artigo 124, ele nos traz assistência litisconsorcial. E, na verdade, ele é o único artigo que fala sobre assistência litisconsorcial. Lembra daquelas duas perguntas que a gente fazia para ver se a assistência era simples ou adesiva? A gente vai usar as mesmas duas perguntas para saber se a assistência é litisconsorcial. Lá, na assistência simples ou adesiva, a resposta que eu esperava era não, né? Aqui, pelo contrário, a resposta vai ser sim. Então, vou perguntar de novo e vou dar o exemplo. Olha só. Na assistência litisconsorcial, o assistente, ele é detentor da relação jurídica discutida naquele processo? Sim. 2. Na assistência litisconsorcial, o assistente, ele tem relação direta com o adversário do seu assistido? Sim. Vamos pensar num outro exemplo aqui. Olha lá, vou fazer outro exemplo para que vocês entendam a assistência litisconsorcial. Vamos imaginar que nós temos 3 sócios,
de uma empresa. 3 sócios. Vamos usar, agora eu vou usar a Gabi, a Mari e a Nivalda. 3 sócias, tá? Vou fazer meu esquema aqui, peraí. Vou usar Gabi. Peraí, deixa eu pegar uma folha em branco. Gabi. A Gabi vai ser a minha sócia administradora, tá? A Mari vai ser a segunda sócia e a Nivalda a terceira sócia. Sócias da empresa. Tá? Aqui, ó. Gabi, sócia administradora, Mari e Nivalda. Ok? A Gabi cuida do dinheiro da empresa, né? E ela vem, faz a sua prestação de contas nos livros da empresa, etc e tal. A Mari chega para a Nivalda e fala assim, Nivalda, tô achando que essa prestação de conta aí que a Gabi fez, esses gastos tão estranhos, tô com a pulga atrás da orelha, tô achando estranho. Vou entrar com uma ação e pedir prestação de contas da minha sócia gerente. Você quer entrar comigo nessa ação? Afinal de contas, nós somos sócios da mesma empresa. A Nivalda fala, não, eu não tenho problema nenhum com a Gabi, eu acho que tá tudo certo, não, jamais vou entrar com uma ação em face da Gabi. Aí a Mari fala, então tá bom, eu vou. A Mari vem e entra com um processo de prestação de contas em face da sua sócia gerente, Gabi. Tudo bem? Então, o processo é contra Mari e Gabi. Meu processo, Mari e Gabi, processo de prestação de contas. A Nivalda não quis entrar com a Mari com processo, ela ficou para fora do processo. Então, a Nivalda, ela não é nem autora nem ré no processo, ela é terceiro, certo? Está lá fora do processo. Ela tem interesse jurídico? Respondam aí para mim. A Nivalda tem interesse jurídico em participar do processo como assistente? Por que não? Lógico que ela tem. Olha só. O resultado desse processo influencia diretamente na vida dela. Ela é sócia da empresa, né? Então, ela tem interesse jurídico, sim, no resultado aqui. Então, ela pode entrar como assistente? Ela pode. Ok? Entendido? Ela tem interesse jurídico, sim. Então, ela pode ser assistente. Que tipo de assistente vai ser a Nivalda? Vamos pensar naquelas 2 perguntas que eu fiz? Olha lá. A Nivalda, ela é detentora, ela é titular da relação jurídica discutida no processo Mari versus Gabi? Ela é, porque ela é sócia, né? Então, essa relação jurídica aqui também envolve a Nivalda, não obstante ela esteja fora do processo. A Nivalda, se ela entrar no processo ao lado da Mari, ela tem relação direta com a adversária da Mari no processo, com a Gabi? Sim, porque ela também é sócia da Gabi. Então, esse tipo aqui de litisconsórcio, ele é de litisconsórcio, de assistência, é, na verdade, uma assistência litisconsorcial. Por quê? A partir do momento que a Nivalda entrar no processo para ajudar a Mari, ela forma com a Mari um litisconsórcio. Um litisconsórcio ativo, ulterior, facultativo. Lembram da classificação de litisconsórcio? Então, olha só. De novo, a Nivalda pode entrar no processo como assistente? Pode. Ela vai ser assistente simples ou litisconsorcial? Ela vai ser assistente, deixa eu pensar, vamos fazer as perguntas. A Nivalda
é detentora da relação jurídica existente entre Mari e Gabi? Ela é, porque ela é sócia da empresa. Ela tem relação com a adversária da Mari, da Gabi? Tem. Então, ela será uma assistente litisconsorcial. E a partir do momento que ela entrar no processo, ela forma com a Mari um litisconsórcio ativo, ulterior facultativo. Tá? Por isso que a assistência, nesse caso, ela leva o nome de assistência litisconsorcial. Percebam que a Mari, no momento que ela foi propor a ação em face da Gabi, ela chamou a Nivalda e falou, Nivalda, você quer vir comigo? A Nivalda podia ter ido como litisconsorte, não podia? Mas ela não quis. Ela deixou para fazer isso no momento que ela começou a desconfiar da Gabi e falou, eu acho que eu vou entrar nesse processo aí porque tem coisa errada. Não vou deixar a Mari sozinha como autora e vou entrar no processo. Ela faz isso como assistente. E no momento em que ela faz, no momento que ela entra, ela passa a ser considerada uma litisconsorte da Mari. E aí, todo o regime que vai envolver aqui a assistência litisconsorcial é aquele que nós já estudamos lá no litisconsórcio. E aí nós temos que lembrar de alguns efeitos estudados lá no litisconsórcio. Lembram que eu falei para vocês, no caso do regime do litisconsórcio? Então, se a Mari entra, né, e forma, a Mari não, a Nivalda. Se a Nivalda entra posteriormente no processo como assistente da Mari, a gente tem que verificar se esse litisconsórcio só será considerada... Peraí, deixa eu ver aqui Peraí, que tem uma dúvida aqui. Só será considerada assistente litisconsorcial se já tiver começado o processo? Sim, porque você só vai ter a assistência, né, quando você já tem um processo iniciado. Senão, se você não tiver processo, você não tem como uma pessoa entrar como assistente, né? E outra, se a Nivalda, ela entra desde o começo do processo junto com a Mari, ela vai ser considerada litisconsorte, né? Então, nós temos um litisconsórcio no polo ativo. E aí você não tem a assistência, a intervenção de terceiro. Se a Nivalda entra desde o começo, ela é a autora junto com a Mari, tá? No frigir dos ovos, as consequências jurídicas da assistência litisconsorcial vão ser as mesmas do litisconsórcio. Tanto que é o que eu ia falar agora, né? Se os efeitos que acontecem no processo a partir daí, da entrada do assistente, são o mesmo. Então, se eu tiver lá um litisconsórcio simples, né? O que é o litisconsórcio simples mesmo? É aquele em que a decisão pode ser diferente para os litisconsortes, né? Não é mesmo? Então, se o litisconsórcio for considerado simples, os atos prejudiciais ou benéficos do assistente não vão prejudicar nem beneficiar o assistido. Lembra? Cada um no seu quadrado, porque o juiz pode, decidir de forma diferente. O litisconsórcio é simples, né? Então, cada um realiza os seus atos. Agora, se o litisconsórcio for unitário, né? O que é o litisconsórcio unitário? É aquele que a decisão tem que ser igual para todos os litisconsortes, né? Aí, os atos prejudiciais do assistente não prejudica nem a ele próprio, nem ao assistido. E os benéficos beneficia todo mundo. É igualzinho o regime que nós estudamos lá na aula de litisconsórcio. Lembram? Vocês têm que lembrar de litisconsórcio para estudar a assistência litisconsorcial, tá bem? Senão, não é possível. Então, olha só, para que a pessoa seja considerada assistente,
ela já tem que ter um processo em andamento, né? Senão, ela não é considerada assistente. Se a Nivalda já entra desde o começo do processo junto com a Mari, elas vão ser consideradas litisconsortes, autoras, as duas, tá? Agora, se a Nivalda, ela prefere entrar depois, né, nós vamos ter uma formação aí de um litisconsórcio ulterior, depois. Então, a assistência litisconsorcial, ela é, na verdade, um litisconsórcio ulterior, porque é formado depois, né, facultativo, porque se escolhe, né, ou eu entro, ou eu não entro, e pode aí você tem que analisar se é simples ou se é unitário, para ver o que o litisconsórcio, o assistente pode fazer, tá bom? Tudo bem? Lembrando que, no caso da assistência litisconsorcial, não se aplica as restrições do artigo 122. Lembra que eu falei para vocês que, lá naquele caso de assistência simples, porque o direito, ele não é do assistente, este não pode obstar renúncia, transação, reconhecimento do direito, aqui ele pode, né? Por quê? Porque o direito discutido no processo também é dele, assistente. Afinal, ele é um assistente litisconsorcial. A relação jurídica, a relação de direito material discutida ali também é dele. Então, ele próprio pode renunciar ao direito. Ele próprio pode fazer transação, né? E aí, verifica-se se o outro litisconsorte, se ele quer fazer, ou se ele quer continuar prosseguindo no processo. E aí, cada um faz a sua parte, tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos ver o procedimento, né, da assistência, como é que ocorre essa assistência? Olha lá, também está no CPC. Procedimento da assistência, artigo 120. Como é que se dá, né? O assistente é o terceiro que inicialmente está fora do processo. Como ele faz para entrar nesse processo que já está andando, né? Ele faz por meio de uma petição, requerendo ao juiz do processo o seu ingresso. O que o assistente ele precisa comprovar nessa petição que ele fará ao juiz? O interesse jurídico, né? Lembrando lá que o nosso requisito para a assistência, seja ela simples ou litisconsorcial, é a existência do interesse jurídico. E aí, de acordo com o artigo 120, as partes terão 15 dias para impugnar esse pedido desse terceiro interessado para entrar no processo como assistente, tá? Se as partes não impugnarem, e não sendo caso de rejeição liminar, né? Por exemplo, o juiz já percebe de plano que a pessoa não tem interesse jurídico, ele já indefere o pedido, né? Agora, se as partes não impugnarem, se não houver impugnação, o juiz, ele aceita inicialmente esse assistente. Se houver impugnação, o que o juiz faz? O juiz forma um incidente processual. Ele vai analisar essa impugnação e esse pedido de assistência de forma apartada no processo. E o processo, ele continua andando, tá? Ele não é suspenso, é o que diz o parágrafo único do artigo 120. Então, se ambas as partes opuserem aí uma impugnação à entrada do assistente no processo, ou uma delas, o juiz ele faz o quê? Ele vai ter que decidir essa questão, né? Poxa, uma pessoa está querendo entrar, uma ou duas estão falando que ele não pode entrar. O juiz vai ter que decidir esse imbróglio aí. O que ele vai fazer? Ele vai montar um incidente processual em apartado e o processo ele vai seguir o seu curso normalmente. Ele não vai ser suspenso, tá? E aí o juiz decide pela entrada ou não
do assistente no processo. Tudo bem? Entenderam até aqui? Simples o procedimento. É só lembrar que, em caso de impugnação, o juiz vai decidi-la por meio de um incidente processual, porque essa decisão ou essa questão não pode paralisar o processo, que vai continuar andando, tá? Pessoal, eu acho que por hoje já tá bom de informação, né? Vocês não acham? Eu tava pensando em falar do chamamento ao processo, mas eu acredito que seria melhor nós encerrarmos por aqui e deixar o chamamento para falar na próxima aula, né? Senão é capaz de eu embananar a cabeça de vocês e eu não quero, tá bom? Então vamos terminar aqui em assistência, e aí a próxima aula, semana que vem, a gente vai falar de chamamento e a gente vai falar de denunciação à lide, tá? E aí vocês têm tempo para estudar a assistência direitinho, e aí a gente começa depois com os 2 próximos tipos de intervenção de terceiro. Pode ser assim? Vai me dando ok aqui. Eu acho mais interessante, tá? Senão é capaz de dar problema. Alguma dúvida que vocês queiram sanar agora? Pode me escrever aqui. Pode abrir o microfone e falar, se quiser. Tá? Lembrando que eu vou disponibilizar a aula lá no AVA. Se Deus quiser, já faço isso agora, tá bom? Já vou baixar aqui para o YouTube e disponibilizar para vocês no AVA. Vou deixar a parte escrita, vou deixar os slides e também vou adicionar lá exercícios para vocês realizarem, tá? Isso, Vi, coloca a Terezinha aí no grupo da sala. Que ela está desolada. E aí, boa aula, gostaram? Tudo lindo? Gente, então, ó, se cuidem, tá? Por favor, tô morrendo de saudade de vocês. Muito, muito, muito. Mas no momento a gente precisa ficar em casa, né? No final de semana não saem. Sextou, fica aqui comigo, né? Tá bom? Muitas saudades, se cuidem. Qualquer coisa, perguntem para mim lá no AVA, pode perguntar no WhatsApp, aonde vocês quiserem, tá bom? Tá tudo liberado agora para vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo e a gente se vê semana que vem. Obrigado vocês, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Se cuidem, tá? Agora eu não sei sair. Vou parar de gravar aqui, ó. Tchau.